Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 15 de julho de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da CLE Corretora e hoje a voz voltou, né? Então a gente, nos últimos 2, 3 dias aí eu tô começando o dia com vocês aqui rouco, mas hoje a voz está de volta, perfeito? E nesses últimos 2, 3 dias nós tivemos aí a continuidade da alta do mercado, do Ibovespa. A gente já viu no Ibovespa uma bela subida na semana passada, estamos chegando aí no último dia da semana com a continuidade dessa alta, subimos na segunda, na terça, na quarta, e uma alta até muito mais consistente na quinta-feira. Mesma coisa que aconteceu na quarta, no meio do dia o mercado perde força, desce, parece que vai reverter e vir para uma queda mais forte, e num determinado momento se recupera, junto com o mercado americano, inclusive, que também estava caindo desde o início do dia, voltou a subir, fecha muito perto da máxima. Muitos ativos rompendo o topo histórico, muitos ativos rompendo o topo no gráfico diário, muitos ativos que estavam adormecidos há muito tempo, como a Elbor, como o JHSF, como tantos outros aí, tiveram um dia muito forte de alta. O Ibovespa rompeu o topo do diário, ou seja, rompeu o topo do que hoje nós chamamos de rally do impeachment, né, que todo mundo achou que viria após o impeachment, mas veio antes. E estamos batendo numa linha que, para mim, separa um momento importante do nosso mercado, que separa, no médio prazo, a tendência de baixa da tendência de alta, tá certo? E eu falo há pelo menos 3 anos, né, na região dessa linha dos 56 mil pontos, 56 mil pontos e tudo mais. E ontem eu acho que, de certa forma, as pessoas que me escutam estavam empolgadas demais com esse rompimento, né? André, quando tiver nos 56.001 pontos, já dá para comprar tudo e tal. Pessoal, veja só, eu achar que essa linha é importante, ou muita gente de mercado achar que essa linha é importante, que a partir daí vai vir a tendência de alta, né, não significa que nós estamos certos. Aliás, não estamos certos muito mais do que 50% do tempo, né? O que nos diferencia de muita gente que entra e sai do mercado, né, é que a gente gerencia bem o risco, né? Quanto você vai ganhar quando você estiver certo e quanto você vai perder quando você estiver errado, né? Assim que funcionam as coisas. Por exemplo, no Visão Técnica de sexta-feira, eu falei de 4 ou 5 ativos, inclusive falei um de venda, né? Nesse de venda eu errei. O que importa é saber quanto que eu vou perder neste que eu errei e quanto que eu vou ganhar nos que deram compra e foram-se embora, né? Isso que vai fazer a diferença. Mas errar e perder operações, né? Fazer análises que vão se mostrar erradas ou que vão se mostrar certas, é algo que todo analista, independente de que tipo de análise faça, vai passar, né? E quanto você vai perder quando você estiver errado e quanto você vai ganhar quando você estiver certo, é o que vai fazer a diferença no longo prazo. E por que eu estou falando isso? Se romper a região de 56 mil pontos, é claro que eu vou entender que é um bom ponto para compra e é claro que eu vou querer comprar. Mas a gente não precisa forçar a barra para nada, a gente pode manter a mesma disciplina e a mesma estratégia que a gente sempre teve. Então a gente vai comprar o que couber dentro das nossas estratégias, perfeito? Não precisa forçar a barra, até porque se romper a região de 56 mil pontos e o gráfico semanal entrar em tendência de alta, a gente espera que, por ser uma tendência mais longa, essa alta se prolongue por vários e vários meses, ou seja, não vai ser uma só oportunidade que nós vamos ter várias, tá ok? Mas por enquanto ainda nem rompeu, então o cuidado que se deve ter é a mesma coisa que eu estou falando desde terça-feira. Muito cuidado para entrar em novas operações, principalmente as que já estão muito esticadas, porque o que já foi, a operação já passou, já não está mais na hora de entrar, está muito perto da hora de sair, perfeito? E, claro, né, você tem que continuar procurando as ações que estão em início de movimento. Elas são cada vez mais escassas. Por quê? Porque grande parte do mercado já se foi, né? Então a gente falou de Goal na sexta-feira, hoje ela já subiu mais de 10% do preço que a gente falou. A gente falou de Via Varejo semana passada, ela já subiu mais de 10% do que a gente falou. A gente falou de GGBR, já subiu mais de 5%. A gente já falou de um monte que foi-se embora, graças à subida do mercado, né? Mérito dele aí, né? Então as que não se foram ainda são poucas, então a gente tem cada vez menos opções. E precisamos ficar com essa, não dá para correr muito risco, até porque, como eu disse, o mercado ainda está numa região de forte resistência, né? Vamos aqui dar uma olhada no gráfico para vocês entenderem um pouco melhor aquilo que a gente está falando, né? Bom, olha onde a gente dormiu, né? A 55.480 pontos, que nada mais é do que
a linha de tendência do gráfico semanal, tá? É uma linha de tendência que começou lá em 2010, quando a gente fez um topo interessante lá, no meio do ano, né? Depois disso a gente já veio para algumas pernas de quedas de alta, né? Mas que nunca superou essa linha. E de novo a gente está chegando bem perto dessa linha, né? Eu, particularmente, acho que é muito difícil a gente conseguir romper essa linha vindo de uma perna de alta já muito grande, né? E é claro que não é romper a linha por 50 pontos, né? É romper essa linha por 500, 1000 pontos, se distanciar dessa linha, é isso que é o rompimento, né? Mas isso é só o que eu acho, né? Se passar dessa linha, quem está comprado continua comprado, respeitando aí um stop mais curto, justamente para se voltar a partir daqui não perder muito, não devolver muito para o mercado. E é também o que eu gostaria que acontecesse, porque veja só, quando você me escuta aqui, eu estou sempre falando de comprar no rompimento do topo dos 60 minutos. Então a compra foi aqui, com o stop aqui embaixo. Quando continua a subir, agora a compra é aqui, o stop continua aqui embaixo, né? Então o risco está muito grande. Então o que a gente precisa nesse momento é de algo como o que eu vou traçar aqui, de uma correção para que Petro, CEMIG, Vale, CSNA, Gol e várias outras ações, tá certo? Que estão esticadas ao extremo, que fizeram uma perna gigantesca e que tem stop agora nesse ponto, façam também essa correção. Por quê? Porque da próxima vez que vier para cima e se vier para romper, ao invés da gente ter o stop a 20% do preço, a gente vai ter o stop a 4, 5% do preço. Então se o Ibovespa fizer uma correção a partir desse ponto e vir para subir de novo e dessa vez romper o topo, ao invés de termos um stop aqui nesse ponto, a gente vai ter um stop aqui. E aí fica muito mais fácil da gente pensar em entrar em operação, perfeito? Se não for assim, vão ser poucas as opções que a gente vai ter, né? Se o mercado simplesmente romper esse topo, e ele pode fazer o que ele quiser, porque só ele tem razão aqui nesse mercado, a gente vai ter poucas opções, porque com stop tão grande, não vai valer a pena entrar na grande maioria, né? Então, por mais que a gente sinta de novo otimismo, por mais que a gente tenha, como poucas vezes a gente teve tanta ação que tem esse padrão aqui que tem o Ibovespa, um padrão de reversão de tendência no gráfico semanal, inclusive, a gente tem que ficar atento com o momento, porque não vão ser todas as operações que têm bons pontos de compra, perfeito? Então veja só, eu vou repetir algo que eu sempre falo, né, em momentos como esse, tá certo? Momentos de muita euforia, de vai bombar e de não sei o que, certo? Quando a gente acerta um movimento e ganha dinheiro no mercado, a gente fica mais rico, tá? Então, eu tinha 10 e acertei uma sequência boa de operações e agora tenho 11, né? Então você ganhou dinheiro, você ficou mais rico, né? Mas você não fica mais inteligente, tá? Tem muita gente que troca as bolas, acha que porque acertou boas operações ficou mais inteligente e a partir daí ele é tão inteligente ou mais inteligente que o mercado e acaba afrouxando na disciplina e no gerenciamento de risco. Se você fizer isso, o mercado vai te mostrar com muita dor, inclusive, que você não ficou mais inteligente, né? Você ficou mais disciplinado, por isso você ganhou. Quando você afrouxou isso, o mercado vem e te toma tudo de volta. Não se esqueça disso, tá certo? Eu nunca tive grandes perdas e muitas histórias tristes para contar, felizmente. Tive os instrutores certos, aprendi com as pessoas corretas que me ensinaram a coisa com muito pé no chão e tudo mais. Mas ao longo do tempo, enquanto trader, antes de virar analista, né, eu sofri algumas perdas que nunca me tiraram do mercado, nunca me desestabilizaram emocionalmente. E essas perdas ocorreram em momentos em que eu realmente achei que tinha ficado mais inteligente e passei a menosprezar o mercado. Então, é doloroso, dói, né? Eu tive algumas experiências, como eu disse, não tão mortíferas, né? Mas conheci muito amigo que teve e que saíram do mercado ou que ficaram durante muito tempo tendo que correr a paz do prejuízo. Então essa é a experiência que eu passo para vocês hoje para que vocês não tenham que passar por isso, tá certo? Então não afrouxem na tua disciplina, não afrouxem no teu gerenciamento de risco, perfeito? Bom, eu não vou ficar aqui falando das operações que a gente indicou para compra, porque praticamente tudo foi, né? Semana passada, 2 semanas, há 3 semanas e tudo mais. E mérito nenhum de quem falou para comprar, mérito do mercado que subiu. Então eu vou a partir de agora responder as perguntas de vocês, fique à vontade para fazê-las, só peço, como faço sempre, colocar qual é o ticker do papel, se está comprado, se está vendido, se quer comprar ou se quer vender, justamente para ficar mais fácil da gente responder para vocês. Eu vou começar com Aprendiz Plus, ele está perguntando aí de PSSA 3
e de BBSE3 para compra, né? PSSA3, vamos lá. Bom, PSSA3 está em consolidação durante muito tempo, rompeu essa consolidação no pregão de quinta-feira, está agora já 1,5%, 2% acima desse rompimento, e o risco de se comprar agora é de pegar um trade com uma perna já de 11,5% de alta e, portanto, um risco muito grande para operações de swing trade. Eu já não compraria mais, eu acho que essa operação já se foi, já passou. Mesma coisa de BBSE3, a gente comprou essa semana no rompimento de 28,20, ela fechou a 29,04, ou seja, quase 3% acima do preço que a gente comprou. Então, comprar agora significa que você vai correr 3% a mais de risco e tem um alvo 3% menor, é uma diferença de 6% aí no gerenciamento de risco, já também não faz mais sentido ficar na operação, tá ok? Entrar na operação. É aquilo que a gente falou, cada vez aí as oportunidades são mais escassas porque os riscos vão ficando maiores, né? Você pode topar correr mais risco ou continuar com a sua estratégia que eu espero que esteja funcionando e procurar ativos que não foram ainda, né? Não é mais o caso de BBSE e de PSSA3, tá? Vale Sing, comprado no Swing Trade, fui estopado ontem, estou receoso em retornar ao papel agora nesse momento. Então beleza, então não volta, espera aí ter a mesma condição de compra que te levou a fazer a primeira compra, né? Não tem que ficar receoso com nada, fica tranquilo, fica tranquilo. Uma das coisas que, algumas coisas que fazem uma grande virada na profissão, em qualquer profissão, né? Alguns insights e tal. Mas um dos insights que eu tive enquanto trader, né? E que me ajudou muito, foi exatamente que eu não preciso ficar procurando operação, né? Se eu tenho estratégia bem formatada, que eu conheço, ela vai aparecer no gráfico. Então é a operação que me procura. É a hora que eu olho para o gráfico e falo, cara, tá lá. É aquilo lá que eu faço. Tá lá, entendeu? Eu não fico procurando, ai, quando será que vai estar? Ai, meu Deus do céu, ai, será que eu volto? E se eu perder a oportunidade? Não se preocupe com isso, não. Quando a operação é realmente boa, quando atende a tua estratégia, cara, ela aparece com uma força, com intensidade, uma luz, sei lá, verde-limão piscando na tela, que é impossível não ver. Então não precisa ficar louco procurando operação. Espera a sua estratégia brilhar na tela que tu vai ver que vai ficar muito mais fácil até de vencer no longo prazo, tá? André, comprado em Goal, é o Amoreira, Goal 4, é uma das que a gente falou essa semana, o alvo, a Moreira é 2,45, tá ok? Ela fechou aí a 2,34, vamos ver se continua a subir. A única recomendação aqui é o stop aí, 3% abaixo do preço de fechamento de ontem, 2,25, 2,27, 2,28, tá? Não deixa o stop muito mais longo que isso, porque como a subida foi muito forte, se vier uma correção, vem forte também, tá? Poderia comentar EZTC, para que, César? Para compra, para venda? Você está comprado, vendido? Explica melhor para a gente aí. Brax 11, não sei nem o que é isso. iShares. Putz, cara, isso aqui não, olha para o gráfico aí. Não tem como vender. Primeiro, não tem como. A análise técnica é o estudo de volatilidade e liquidez, né? Liquidez não tem nisso aí, né? E outra coisa, por mais que não tenha liquidez, só tem uns pontos, né? Você consegue perceber que isso está subindo ao longo do tempo, né? Então não tem como vender, você tem que vender o que cai ao longo do tempo. Mas vender o que sobe ao longo do tempo é complicado, né, Rafael? Não dá. Mas, cara, eu procuro algo que tem liquidez aqui, que não tem liquidez nenhuma. Deixa eu só ver aqui. Geralmente tem um negócio, 2 negócios por dia, tá? Volume financeiro de R$2.000, não dá para mexer com isso, não tem jeito. Vamos lá. Comprado em GRND3. Bom, Grandene, Vive, esse é um ativo que não se foi ainda, né? Mas é uma consolidação tão esquisita, tão difícil aí, né? Enfim, stop gráfico está aqui abaixo de 15,90 e vamos torcer para que ele ganhe força e rompa essa consolidação. Por enquanto, realmente está difícil, tá? Elbor para compra. É a mesma coisa aí que a gente comentou da BR Malls e de todas as outras, né? O topo do gráfico de 60 de Elbor está aqui 1,48, né? Então, se tinha alguma compra, eu nem acho que tinha, é um ativo muito difícil aí de se operar.
era aqui nesse rompimento. Agora ele já está 10% acima disso e já tem uma perna de alta de 18%. Isso não significa que não pode mais subir, pelo contrário, né? Pode subir o quanto quiser. Isso só significa que o risco é 3 vezes maior do que o risco geralmente encontrado no swing trade. Então, Carlos, já passou a oportunidade, tem que esperar a próxima, né? Tegma para compra, mesma coisa, né? Já tem uma perna de alta aí de 66%, né? A compra, se aconteceu, foi aqui no rompimento do topo de 60 minutos. Depois disso, o negócio entrou em tendência e não voltou mais, né? Então, tem que esperar aí a próxima onda, tá? Vamos lá, BVMF comprado, BVMF3 comprado, perfeito, isso aqui é lindo, né? O meu histórico de BMF aqui começa quando houve a junção da... agora eu não sei se, eu não lembro como é que era mais o ticker de Bovespa, né? Depois vocês me lembram aí. E BMF, né? E eram duas ações diferentes, aí de repente elas se juntaram e o ticker que tinha, ou a cotação que tinha antes se perdeu, só tem aqui do começo. Então é rompimento, pelo menos de BMF, depois que ela foi constituída pela Bovespa e pela BMF, rompimento de topo histórico, né? Então muito bom. Aqui é difícil você até enxergar quais serão as próximas resistências e tudo mais, é muito mais fácil aqui. Você só vai subindo stop, né? Pega sempre aí preço de fechamento menos 3%, coloca seu stop abaixo disso e deixa andar, tá? Tá muito bonita, parabéns aí pela operação. Bom dia, quais as resistências de Usin 5? Vamos lá, Usin 5. Usin 5. A Usiminas 5 é uma das que ainda não se foram por completo, né? Você ainda tem fundos aí no meio do caminho que dá para tranquilamente servir como suporte da tendência e, portanto, para você tentar pegar. A última resistência de Usiminas é 2,24, 2,25, tá? Acima disso, se tiver ainda um stop pequeno no gráfico de 60, se isso for criado, vai valer a pena aí entrar na operação, tá ok? Via Varejo, comprado em Via Varejo, muito bom. Muito bom, né? Eu acho esse ativo muito bonito, né? Imagina se ele tiver que subir só para voltar ao que ele estava no início dessa perna, ele ainda tem aí mais de 150% de alta, né? Não vejo nenhuma resistência tão perto dele. A primeira resistência que a gente enxerga é lá para R$2 acima do preço ainda, R$1 e tanto acima do preço. Então é muito bom que você esteja só procurando stop, tá? Eu te diria que pega esse 8,39, tira 3% e bota o stop abaixo disso. Se tiver pego no momento certo aqui, rompimento de 7,60, 7,65, é muito pouco aí para deixar aí para pagar para ver. Acho que vale a pena, tá? O que está acontecendo com Eco Rodovias? Deixa eu ver aqui. Ecor 3. Cara, não tá tudo certo. Não está acontecendo nada de diferente, não. Está em tendência de alta bem forte, né? Eco Rodovias. Perdeu um pouco de força, veio na média. É isso aí. Se fizer um topo no gráfico de 60, que ou seja, mais um dia consolidando, quando romper esse topo, a gente pensa em compra nela de novo, né? Mas aí é tudo certo. É a maravilha aí da renda variável, né? A tendência varia, o preço varia, tudo varia, não tem jeito, tá? Vamos lá. O Rafael está perguntando de MPLU3, se está testando fundo. Tomara que seja só teste de fundo, né? Rompeu uma linha de tendência, né? Todas as operações de rompimento de linha de tendência foram muito boas, né? Então, para quem não pegou, quem sabe aqui uma segunda oportunidade, se isso aqui vier nesse ponto e voltar a subir, daí para pensar numa segunda oportunidade, tá? LPL4 comprado. Bom, essa aqui bem esticada. Portanto, a minha recomendação segue a mesma. Pega aí 11,89, que foi o preço de fechamento, tira 3%, coloca stop aqui para baixo. Digamos que você tenha comprado aí no início da tendência, tá? O que você vai fazer aqui quando eu falo isso é, ó, esse aqui é meu ponto novo de stop, certo? Daqui para baixo, que é o ponto que eu comprei, é meu, tá certo? Ninguém tira mais, é meu, já vou colocar no meu bolso. Daqui para cima, que é a distância entre o preço e o preço do stop, você vai fazer o seguinte, você vai deixar pro mercado, tá? Ele pode ser gentil e te devolver com mais 20% de alta aí na LPL4,
e aí ao invés de 3 você vai ficar com mais 20, ou ele pode a partir daqui corrigir e você ganha 3 a menos, tá? Então esses 3% na verdade é o preço que você vai pagar para ver se isso aqui tem mais 20, 30, 40% de alta para vir, tá ok? Então isso acaba fazendo muito sentido, principalmente para momentos como esse que o ativo está muito esticado, tá? SUSB 5 para venda, SUSB 5 para venda. Pois é, meu amigo, eu estava reclamando que SUSB 5 estava longe das médias, né, mas ela já voltou. O único problema de vender no rompimento deste fundo é que tem um fundo mais aqui. Talvez seja interessante, o Jonathan, esperar o rompimento desses 10,40 aqui para pensar numa venda com ela, tá? Mas parece ser uma boa venda assim, vai romper um fundo importante no gráfico diário, tá? Fui estopado em rumo 3, porém ainda vejo tendência de alta. Onde é o ponto de voltar para o papel? Rumo 3, vamos lá. Rumo 3. Ué. Agora foi. Aguenta aí, pessoal. Vai, tchutchuca. Sexta-feira, né, pessoal? O computador já tá lento. Já tá devagar, né? Pronto. Isso aqui é rumo 3 no gráfico diário, é isso? Ó, tá faltando o candle aqui, não tá? Agora vai voltar. O que é isso, cara? Por que tá sumindo 2 candle aqui, né? Só tá com candle de segunda-feira, né? Olha que estranho, o gráfico semanal, ela tá lá no 5,40, tá vendo? Eu coloco no gráfico diário e some os candles. Agora tá aqui. Então, olha só, é a quarta operação que a gente faz em rumo 3, a última foi exatamente o rompimento de 5,03, ela subiu, foi lá no 5,63, usou a regra, né? Caiu 3%, sai da operação, pronto, acabou. Foi o que a gente fez, então ganhou, estava dando quase 15%, ganhou um pouco menos do que isso, né? Todas as outras vezes, o que a gente fez? Esperou ela voltar na região de médias móveis, ela corrigiu, quando o gráfico de 60 minutos reverteu a tendência, a gente pensou em compra novamente, tá ok? Então vamos para o gráfico de 60 minutos aqui, de rumo 3, tá? A última compra que a gente fez foi no rompimento desse topo aqui, mas a gente fez uma compra também aqui no rompimento desse pivô dos 60 minutos, tá ok? Então o que a gente precisa é mais 1, 2 dias de consolidação para a gente pegar esse rompimento, tá? Ou se ela começar a subir hoje, o rompimento desse topo, tá? Esperar o número de velas de 17 para a gente achar aí onde está um topo e se ela romper o topo a gente entra na operação no tempo gráfico menor, como a gente faz sempre. Agora, não precisa de desesperar e achar que é a última oportunidade que vai ter no mundo, tá? Então tem que ter paciência e esperar o preço aí, ou a sua estratégia, ou a estratégia de correção na média aparecer no gráfico, tá? Não adianta aí ter nenhum tipo de desespero com isso não, tá? Rodrigo Sena, tá comprado em Vale 5, vamos lá dar uma olhada em Vale 5. Tava bonita, né? Até ontem. Aliás, ontem ela deu um bom day trade aqui, né? Vou colocar um gráfico de 5 minutos para vocês verem. Eu gosto muito de operação de reversão de tendência, né? E aí a Vale ontem deu uma boa deixa disso, né? Deixa eu apagar essa linha aqui que está no meio do caminho, pronto. Deixa eu colocar o difusor para vocês verem aqui, né? Que é esse indicador que eu utilizo para reversão de tendência, né? Então quando a Vale perdeu esse ponto aqui, a gente vendeu. Deu uma belíssima operação aqui de 20 e tantos centavos. O alvo era um pouco mais para baixo, né? Eu achava que tinha um pouco mais para cair, mas o mercado começou a subir de... o alvo aqui era por volta de 13,53, ela veio só no meio do caminho, mas ainda assim uma belíssima operação. A gente conseguiu fazer 2 vendas aqui nesses pontos, acho que a primeira aqui nesse rompimento e depois aqui no rompimento dos 13,90. Fizemos realização parcial e acabamos estopando quando rompeu o resto, quando rompeu o topo aqui do minuto, né? Foi uma boa operação, mas Vale teve fraca desde o início do dia, né? Impressionante. Bom, no gráfico diário ela está em tendência de alta, rompeu o topo, mas no gráfico de 60, perceba aqui, ó, ela está fazendo ondas muito curtas, né? Mas até aí, uma correção até esse ponto, tudo bem. O que não pode é cair muito além disso, tá? Eu, para te falar a verdade, se tivesse posicionado em Vale, talvez já teria um stop abaixo desse ponto aqui, 13,60. Acho que isso aí já seria suficiente.
E na pior das hipóteses, o stop abaixo desse fundo aqui, 12,70, tá ok? Vamos lá. Gol 4. A gente falou de compra nela na segunda-feira, lá na sala de análise, no rompimento 3,53 com alvo em 4,77, tá? E é engraçado, né? Que eu não gosto de operar Gol, esses ativos baratinhos aí que se mexe de vez em quando, que nem os malucos, eu não faço, não coloco no estudo domingo nem nada disso, é muito raro ter isso aqui, né? Mas olha como é fácil, né? O ativo veio na média, você vem para o gráfico de 60 minutos e espera romper o topo de 60 minutos, né? Rompeu o topo de 60 minutos aqui, não tem como não ver. O alvo aqui é 4,77, mas vale a mesma regra. Fechou a 4,40, pega esse preço de fechamento, joga 3% para baixo, deixa seu stop lá. Se voltar, você ganha menos, mas você ganha, tá ok? Vamos lá, BBDC4. Foi recomendação de compra, acho que da semana passada, né? Eu não me lembro qual era o alvo da operação, mas não está muito longe. E aqui é a mesma coisa, né? Eu estou falando do negócio dos 3%, faz o seguinte, ó. Calculadora. Onde que eu acho a calculadora aqui? Acessórios. Oxi. Pronto, tá aqui. Faz uma conta meio de padeira aqui, ó. 28,30 vezes 0,97. Você achou 27,45. Então pega teu stop e traz para 27,44, tá? Pronto. Aí aquilo que eu falei, né? Fica um pouco pro mercado, né? Se cair e romper isso, fica um pouco pro mercado, mas se continuar subindo, você vai todo dia levantando essa régua aí, até que um dia o preço vai pegar, bater na tua régua e você vai cair fora da operação. Perfeito? Bom, pessoal, essa e outras operações a gente vai falar durante todo o pregão lá na sala de análise da Clear. E olha que engraçado, né? Esses 2 últimos dias eu estava sem voz. Eu passo o dia inteiro só respondendo o pessoal de pergunta do básico ao que pode ter de mais avançado, né? E tenho muito pouco tempo, sobra às vezes muito pouco tempo para fazer a operação. Aí nesses 2 últimos dias eu falei, ó, pessoal, não vou responder ninguém, eu só vou fazer análise aqui para vocês quando tiver. Por saíram operações tão bonitas, tão legais, que estou até repensando aí nesse ponto de ficar, pelo menos nos períodos mais revoltos de mercado, aí ficar só fazendo operações lá. Mas enfim, tá todo mundo convidado, é uma sala aberta para o público em geral, você não precisa nem ser cliente da Clear para participar lá. Deixa eu te mostrar como é que você entra, tá ok? Aqui, no site da Clear, clear.com.br, você pode vir aqui, clicar aqui nessa aba Trading Room, clicou aqui, abriu esse ponto, abriu esse banner, você vem aqui, ó, visite a sala de análise. Clicou aqui, vai aparecer essa tela, você vai colocar seu nome aqui, clicar em login, vai abrir essa plataforma, que é a plataforma Blackboard. Por exemplo, tá lá, ó, essa sala entrará no ar às 10 da manhã, né? Então, como quem fica lá sou eu, e eu tô aqui com vocês, não tô como eu tô lá, mas já tá minha tela. Essa é a tela do meu computador, é aqui que eu faço as operações, claro, em conta demo, para não virar rival de vocês as operações, então as operações que eu indico para vocês, tá certo? Durante todo o pregão, vou estar falando tanto dessas operações mais curtas, no índice, no dólar, nas ações de 5 minutos para day trade, quanto as operações de swing trade. Aliás, todas as minhas recomendações de swing trades ficam aqui, todos os pontos na sala de controle de operações, né? Ela está fora do ar agora porque eu não liguei ainda, né? Então vocês não vão ver nada, né? Mas eu chegando lá, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar lá a sala de controle de operações, todos os pontos, o que está dando certo, o que está dando errado, se está positivo, se está negativo, vai estar tudo lá para vocês a partir daqui, no máximo 10, 15 minutos, perfeito? Então eu estou parando aqui, mas estou lá na sala da Clear, fica o convite de todo mundo para ir para lá. Bom, para quem for para lá, até daqui a pouco. Para quem não for, um bom final de semana e até domingo às 10 da noite no Estúdio Domingo, perfeito? Um abraço, pessoal, até lá.